Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Criminologia. Neste módulo 3, dedicado à Criminologia Etiológica Socioestrutural, estudaremos a aula 14, cujo tema é as teorias da desorganização e organização social, especialmente a concepção do crime como resultado do desequilíbrio entre competitividade e cooperatividade desenvolvida por Clifford Shaw e Henry M. Sekai. Na aula anterior, estudamos as teorias ecológicas da criminalidade elaboradas por Robert Park e Ernest Burgess, representantes da Escola de Chicago. Vimos que esses autores procuraram demonstrar como a organização espacial das cidades e a luta pelo espaço urbano influenciam os fenômenos sociais e a criminalidade. Agora, veremos como Shaw e M. Sekai aprofundaram essas ideias por meio da teoria da desorganização social. Clifford Shaw e Henry M. Sekai foram sociólogos norte-americanos ligados à Escola de Chicago. Suas pesquisas concentrarão-se no estudo da delinquência juvenil em Chicago durante as primeiras décadas do século XX. Esses pesquisadores procuraram responder a uma questão importante: por que determinadas regiões da cidade apresentavam índices elevados de criminalidade, independentemente das mudanças étnicas ocorridas na população? Ao longo dos anos, os moradores dessas regiões mudavam constantemente. Grupos de imigrantes italianos, irlandeses, poloneses e outras nacionalidades ocupavam os mesmos bairros em diferentes períodos históricos. Entretanto, os índices de delinquência permaneciam elevados. Essa constatação levou Shaw e M. Sekai a concluir que a criminalidade não poderia ser explicada pelas características raciais ou biológicas dos indivíduos, mas sim pelas condições sociais presentes em determinadas comunidades. Segundo esses autores, existem regiões urbanas marcadas por pobreza, mobilidade residencial elevada, diversidade cultural intensa e fragilidade das instituições sociais. Essas características dificultam a formação de vínculos comunitários sólidos e reduzem a capacidade da comunidade de exercer controle social sobre seus membros. É justamente esse fenômeno que recebe o nome de desorganização social. A desorganização social corresponde ao enfraquecimento dos mecanismos de controle social informal existentes na comunidade. O controle social informal é exercido por instituições como a família, a escola, a religião, os vizinhos, as associações locais e os próprios laços comunitários. Quando esses vínculos são fortes, a comunidade consegue transmitir valores, fiscalizar comportamentos e promover a integração dos indivíduos. Por outro lado, quando essas instituições se enfraquecem, aumenta a probabilidade de surgimento de comportamentos desviantes e criminosos. Segundo Shaw e M. Sekai, a criminalidade não é produto da pobreza em si. Existem inúmeras comunidades pobres que apresentam baixos índices de violência. O problema central reside na incapacidade de determinadas comunidades de desenvolver mecanismos eficazes de cooperação e controle social. Por isso, esses autores passaram a analisar a relação entre competitividade e cooperatividade. Nas grandes cidades modernas, os indivíduos vivem em um ambiente marcado pela competição econômica, pela busca de oportunidades e pela disputa por recursos escassos. Essa competitividade faz parte da dinâmica das sociedades capitalistas e pode contribuir para o enfraquecimento dos vínculos coletivos. Quando a competição se torna excessiva e não é equilibrada por mecanismos de cooperação, solidariedade e integração social, surgem condições favoráveis à desorganização social. Em outras palavras, o crime seria resultado do desequilíbrio entre competitividade e cooperatividade. A competitividade representa a disputa entre indivíduos e grupos por melhores condições econômicas, status social e acesso aos recursos. Já a cooperatividade corresponde à capacidade da comunidade de desenvolver relações de solidariedade, confiança mútua e colaboração. Quanto mais fortes forem os laços cooperativos, maior será a capacidade da comunidade de controlar comportamentos desviantes e promover a integração social. Quando esses laços se enfraquecem, surgem ambientes propícios à criminalidade. Shaw e M. Sekai identificaram 3 fatores principais relacionados à desorganização social. O primeiro é a pobreza. A pobreza pode dificultar o acesso à educação, à saúde e às oportunidades econômicas. Além disso,
tende a produzir instabilidade social e reduzir a capacidade das famílias e das instituições locais de exercerem controle sobre os indivíduos. O segundo fator é a mobilidade residencial. Em regiões onde os moradores mudam constantemente, torna-se mais difícil estabelecer relações de confiança e desenvolver vínculos duradouros. As pessoas deixam de conhecer seus vizinhos e perdem o sentimento de pertencimento à comunidade. O terceiro fator é a heterogeneidade cultural. A presença de diferentes grupos étnicos e culturais não constitui problema em si mesma. Entretanto, em contextos marcados pela ausência de integração social, essa diversidade pode dificultar a formação de valores comuns e reduzir a capacidade de cooperação entre os membros da comunidade. Esses fatores combinados produzem ambientes caracterizados pela fragilidade das instituições sociais e pelo enfraquecimento dos mecanismos de controle informal. Outro aspecto importante desenvolvido por Shaw e McKay é a ideia de transmissão cultural da delinquência. Segundo eles, em comunidades desorganizadas, comportamentos criminosos podem ser aprendidos e transmitidos entre gerações. Jovens que crescem em ambientes marcados pela criminalidade entram em contato com modelos de comportamento desviante e podem incorporar esses padrões como algo normal. Assim, a delinquência deixa de ser um fenômeno exclusivamente individual e passa a constituir uma característica cultural de determinadas comunidades. É importante destacar que isso não significa que todos os indivíduos dessas regiões se tornarão criminosos. A teoria procura apenas demonstrar que determinados ambientes sociais aumentam a probabilidade de exposição a comportamentos desviantes. As pesquisas realizadas por Shaw e McKay também revelaram que os índices de criminalidade permaneciam relativamente constantes em determinadas áreas urbanas, mesmo quando a composição da população mudava ao longo do tempo. Essa constatação reforçou a ideia de que a criminalidade está relacionada às características estruturais das comunidades e não às características individuais dos moradores. As contribuições de Shaw e McKay influenciaram profundamente a criminologia e a sociologia. Suas ideias deram origem a diversos estudos sobre comunidades, violência urbana, delinquência juvenil e prevenção da criminalidade. Além disso, serviram de fundamento para políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos vínculos comunitários e à promoção da integração social. Um dos principais desdobramentos dessa teoria foi o desenvolvimento do conceito de eficácia coletiva. Esse conceito foi posteriormente elaborado por Robert Sampson. Segundo a teoria da eficácia coletiva, comunidades caracterizadas por confiança mútua, participação social e disposição para agir coletivamente apresentam maior capacidade de controlar comportamentos desviantes. Mesmo em contextos de pobreza, comunidades organizadas solidárias tendem a apresentar menores índices de criminalidade. Isso demonstra que os vínculos sociais exercem papel fundamental na prevenção da violência. As teorias da desorganização social também influenciaram programas de policiamento comunitário e iniciativas voltadas para a revitalização urbana. A ideia central é que o fortalecimento das relações sociais e das instituições locais contribui para reduzir a criminalidade. Entretanto, as teorias de Shaw e McKay também receberam críticas. Uma das principais críticas refere-se ao fato de que nem todas as comunidades pobres e desorganizadas apresentam elevados índices de criminalidade. Além disso, a criminalidade também está presente em áreas ricas e socialmente organizadas. Outra crítica importante é que essas teorias concentram sua atenção principalmente na delinquência juvenil e nos crimes tradicionais, deixando em segundo plano outras formas de criminalidade, como os crimes empresariais, financeiros e praticados pelas elites econômicas. Também se questiona a excessiva ênfase atribuída aos fatores comunitários, em detrimento de aspectos econômicos, políticos e culturais mais amplos. Apesar dessas críticas, as contribuições de Shaw e McKay permanecem extremamente relevantes. Problemas como exclusão social, ausência de políticas públicas, fragilidade familiar, violência urbana e desagregação comunitária continuam sendo estudados à luz das teorias da desorganização social. Atualmente, diversos programas de prevenção da violência procuram fortalecer as redes de apoio comunitário, ampliar a participação social e promover a cooperação entre moradores, escolas, instituições religiosas e órgãos públicos.
A criminologia contemporânea reconhece que a criminalidade é um fenômeno multifatorial e que os vínculos sociais desempenham papel essencial na promoção da ordem e da convivência pacífica. Nesse contexto, as contribuições de Shaw e McKay representam um marco importante para a compreensão da relação entre organização comunitária e criminalidade. Portanto, podemos concluir que as teorias da desorganização social desenvolvidas por Clifford Shaw e Henry McKay procuram explicar o crime como resultado do enfraquecimento dos mecanismos de controle social informal presentes nas comunidades. Segundo esses autores, fatores como pobreza, mobilidade residencial e heterogeneidade cultural podem dificultar a formação de vínculos sociais sólidos, produzindo ambientes marcados pelo desequilíbrio entre competitividade e cooperatividade. A ausência de cooperação e de integração social favorece a transmissão cultural da delinquência e o aumento da criminalidade. Apesar das críticas, essas teorias exerceram profunda influência sobre a criminologia contemporânea e continuam inspirando estudos e políticas públicas voltadas para o fortalecimento das comunidades e a prevenção da violência. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre as teorias da organização social, analisando a teoria da associação diferencial de Edwin Sutherland e sua concepção do crime como resultado da aprendizagem social. Até a próxima!